que não é. Aí isso é um vídeo ao vivo. E aí tem pra convidar, não tem? Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Rô, boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Boa noite a quem está entrando aí, Nai, Virgínia, Igor, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início hoje ao projeto Papo com Terapeuta. Esse projeto é feito por mim e a Rosiclé, que está aqui, com o intuito, na verdade, de desmistificar algumas coisas sobre a área holística, né? E as terapias integrativas. E hoje a gente vai trazer um convidado para participar dessa live conosco. Quer falar um pouquinho sobre o nosso projeto? É um projeto que tem você já disse, né? Desmistificar as terapias holísticas, né? Eu acho que não é desmistificar, eu acho que é disseminar, né? Para que as Bem isso. pessoas possam entender. Porque, vamos lá, o esotérico, o místico, todos têm o seu valor, né? E a sua importância dentro do todo. E disseminar. Então, aqui nós vamos chamar, a partir de hoje, né, todas as semanas, a gente vai chamar uma terapeuta, né? Muitas delas já estão aqui ao vivo com a gente. Isso. Eu não passou o nome aqui direto, eu não vi. E o que acontece? Através disso, nós vamos estar passando técnicas, né? Cada uma com a sua técnica aí. Às vezes nós nos formamos em várias técnicas, mas nos identificamos e passamos a trabalhar com apenas uma ou duas técnicas, né? Isso mesmo. Então é isso, é um projeto muito bom e ele vai se encerrar, né? Se encerrar, ele vai se encerrar o quê? Em julho? Vai até julho isso. Vai ter Isso. muita coisa boa. Não percam. Pois É é. isso só, Gi. Vou chamar a convidada de hoje, que é a terapeuta Nai, para participar conosco desse papo. Olá, Nai, boa Olá! noite, seja Boa bem-vinda. noite! Ai, que honra estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal que está aqui. Quero já Ah, não. agradecer, né, pelo convite. Que honra, né? Fico muito feliz. Gosto muito de vocês, assim, falo que nos tornamos amigas de caminhada, de jornada, né? São profissionais que eu admiro. É uma pena que a gente está tão longe, mas graças à internet a gente está tão perto, né? Pois é. Que bom! E eu fico muito feliz e muito honrada por estar participando do projeto, contribuindo aí com um pouco de conhecimento, do nosso conhecimento, da nossa troca, né? Sempre com esse objetivo de levar o conhecimento daquilo que às vezes a gente julga sem conhecer, né? Não sabemos das alternativas, não conhecemos as ferramentas.
E eu acho que essa missão de poder levar o conhecimento é algo que me encanta e tão necessário, né? Principalmente nos últimos dias. Com certeza. E hoje a gente vai trazer para vocês uma técnica, né, que é chamada cromoterapia e que nós, terapeutas, né, já ouvimos muitas vezes falar. É a terapia daquela luzinha, né? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa luzinha, que na verdade não é uma luzinha, né, Nai? Sim, Conta pois aí é. pra gente um pouquinho, primeiro se apresente, né? O pessoal aqui já conhece, eu e a Rô, né? A gente já trabalha aí com a psicoterapia holística, já tem um tempo, quem acompanha a nossa página já conhece, e aí se apresente, porque muitos aqui conhecem você, mas tem pessoas novas aqui que estão hoje com a gente, né, participando desse papo. Ai, obrigada, pessoal. Bom, para quem está aqui acompanhando com a gente, né? Gratidão. Eu sou a Nai, eu sou terapeuta holística, trabalho com práticas também, além da linha holística energética, né? Sou apaixonada pelas práticas energéticas, são os meus xodós, né? E também tenho algumas formações em andamento na parte mística e esotérica. Então, assim, eu gosto sempre de reforçar o que é o holístico, mas também sou muito apaixonada pela parte esotérica e mística, mas acho muito importante a gente conseguir separar, né? Cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado e apresentar o que cada técnica, cada ferramenta pode nos proporcionar, né? Com certeza. Então, para quem não me conhece, estou a Nai, né? Trabalho, gosto muito do Reiki, cromoterapia, como a Rose disse, né, no começo, nós temos várias formações e acabamos aí optando por 2, 3 formações que são as que a gente mais gosta, né? O que eu mais trabalho ultimamente é cristal, reiki, cromo, né? As práticas mais energéticas, meditação, né? Espero que eu consiga contribuir um pouquinho aqui com vocês hoje. Com certeza. Então, Nai, conta pra gente o que é essa técnica, a cromoterapia. A cromo, né? A nossa reação quando alguém fala assim pra gente, ah, é aquela terapia da luzinha, né? A gente faz, ai meu Deus, Isso. não vamos falar isso, né? Do quarto colorido, da sala colorida, né? A cromo, pessoal, para quem não conhece, né? Para quem nunca ouviu falar, eu vou trazer um pouquinho algumas situações, um pouco antes da gente entrar na cromo, para ficar mais fácil de entender. A cromoterapia, ela é uma terapia que utiliza as cores. Aí você pode falar assim, nossa, mas as cores de que forma, né? Então, vamos pensar um pouco no poder que as cores têm na nossa vida. O poder da energia de uma luz na nossa vida, né? A começar pelo sol, né? Não precisamos nem falar da importância dele aqui pra gente, quanto ser humano, para as plantas e tudo mais. A cromo, ela não é algo recente, né? É algo que já tem registro aí, que veio lá do Egito, foi descoberta ali uma cidade onde eles utilizavam a cromo para o tratamento, para a cura de algumas doenças e tudo mais. Aí vocês podem falar, mas por meio de luzes? Também. O que acontece, gente? Tudo que interfere no nosso campo magnético, né, magnético, na nossa energia. Eu vou considerar que todo mundo que está aqui com a gente entende um pouquinho da energia, né? De como que é o nosso funcionamento energético, nossos chakras, nós temos os nossos centros de energia. E as cores, elas têm uma ligação muito forte com o nosso campo emocional, mental, até com as nossas sensações. Tá? Isso não sou eu, Nai, que venho dizer para vocês, são comprovações científicas. Tudo que eu vou trazer aqui para vocês tem comprovação científica, tá? Eu me coloco à disposição também, se alguém após a live tiver alguma dúvida, quiser ver algum material, alguma coisa. Claro que na internet a gente encontra, mas se quiser que eu disponibilizo também, já me coloco à disposição. Essas cores, elas influenciam muito na nossa rotina, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Por exemplo, as grandes empresas, né? Elas estudam as cores para desenvolver as suas logomarcas, as logotipos, as propagandas e até mesmo os ambientes que nós vamos frequentar. Para vocês verem o quanto que é sério essa questão da cor na nossa emoção, no nosso sentimento, tá?
Por exemplo, as empresas que vendem alimentos, tem até uma empresa famosinha que faz os lanches, né? Sempre utilizando ali as cores nas suas propagandas, que é o laranja, o amarelo, o vermelho. São cores muito ligadas com o nosso apetite, com essa questão energética também. A gente vai ver que nos hospitais, as cores que são utilizadas, principalmente nas salas, né, de atendimento, são as cores verdes e azul. Sempre num tom muito clarinho. Por quê? Para trazer tranquilidade, calma, né? Aquela sensação de bem-estar. Antigamente utilizava muito a cor branca, mas a cor branca ela é uma cor que ela acaba gerando uma agitação. Então, lá nas clínicas, né, psiquiátricas que ultimamente utilizavam, que antigamente, né, utilizavam as cores brancas, eles identificaram que isso gerava uma agitação também ali nos pacientes que estavam internados. Então, optaram pelo quê? Pelo verde, pelo azul. Ou seja, existe uma comprovação científica de que a cor está relacionada com o nosso emocional, nosso sentimento, nosso campo vibracional, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, existem alguns lugares em que as celas, né, os quartos onde eles colocam os presos, que são aqueles presos muito agitados, que têm algum problema mental, elas são feitas, são produzidas na tonalidade rosa. Olha só, por quê? Porque eles percebem que colocando esses presos ali, eles já vão se tranquilizar, já vai ter o resultado que aquela cor vai gerar em todo o campo energético. Então, gente, é algo que eu falo que é super barato, muitas vezes nem tem custo e muita gente não conhece, né? Ou acha que a cromoterapia está ligada só com a luz, e não é, tá? Nas maternidades hoje, nos grandes centros, né, as grandes maternidades, os bebês que nascem prematuros, recém-nascidos ali, eles são submetidos à luz azul, né? Ao calor e à luz azul. Por quê? Porque isso vai gerar uma onda magnética, energética, que vai auxiliar no funcionamento do que aquele bebê está precisando. Eu não vou me estender a falar sobre a função específica de cada cor, tá? Vou dar uma pincelada geral, porque senão fica muita coisa, né? As cores, é importante a gente saber que nós trabalhamos assim, com 7 cores, vamos dizer, né? 7 cores que eu vou trazer aqui para vocês. E tem uma infinidade de indicação, de causas, do que elas vão trabalhar. As cores, elas têm vibração, inclusive com notas musicais. Então, é algo que gera um campo vibracional, energético vibracional, assim até mesmo como o som. Cada nota musical, ela atua num campo vibracional do nosso corpo. Então, é algo muito legal e muito profundo, né? Cada cor específica. Nai, tem contraindicação? Até tem, tá? O que acontece? Algumas cores, elas não são indicadas para certas patologias. Então, a gente tem que ter cuidado. Não é qualquer pessoa que pode sair usando qualquer cor. Por exemplo, existem pesquisas, experimentos que vocês mesmos podem fazer em casa, se de repente bateu aquela dúvida, né? Mas com cuidado, por favor, com cuidado, quem tem problema de pressão alta ou pressão baixa. Se você se colocar em um ambiente, meça a sua pressão e entre num ambiente totalmente vermelho. Fique 5 minutos nesse ambiente. Vá lá e veja quanto está a sua pressão. Aí você sai desse ambiente ou troca a luz desse ambiente por uma luz azul ou até mesmo uma luz violeta. E meça de novo a sua pressão. E você vai ver que a cor, ela gerou um campo energético ali, ressoou com o seu campo vibracional, te gerou emoções, porque ela tem ligação direta com o nosso cérebro. Essas emoções, elas ativaram o nosso funcionamento do nosso corpo, tá? É muito mais complexo, mas assim, para trazer de uma forma mais fácil da gente entender, e isso tá ligado com aquilo que a gente pode apresentar, que pode ser uma pressão alta, uma pressão baixa, né? Uma oscilação de humor, né? Tá muito relacionado com o nosso humor. Às vezes a gente não se dá conta que a gente está estressado, está agitado, determinado ambiente nos incomoda de algum modo. Pode ser a energia do ambiente? Pode ser também, tem outros fatores. Mas pode ser que as cores daquele ambiente sejam cores que te desencadeiam essas emoções ou agitação, tá? De propósito mesmo. Você não vai colocar uma cor super calmante dentro de um restaurante.
você vai colocar no restaurante as cores que vão atiçar o seu paladar, o seu apetite, a sua vontade ali de se alimentar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e entendendo então um pouquinho de como funcionam essas cores, eu vou pegar aqui a minha colinha, né? Porque é muita Ô, coisa, Nai, gente. deixa eu te perguntar. Então, assim, as cores, elas não são utilizadas somente para o tratamento com doenças, mas também para tratar as emoções, né? É, Exato, exato. É assim, é nesse importante a caso, gente. Não, pode terminar. nesse caso, só em utilizar uma roupa com uma cor específica, ou eu botar uma lâmpada de uma cor específica no quarto, isso já pode me ajudar? Ajuda, tá? Ajuda, mas não é suficiente. Por quê? Às vezes, se a pessoa não estudou sobre a cromo, né, eu recomendo que seja alguém que busque o auxílio de um profissional. Por quê? Não quer dizer que não vai te ajudar, mas às vezes a gente começa a estudar o paciente um pouco mais a fundo, né, o cliente um pouco mais a fundo, e a gente entende que o problema que ele acha que ele tem por conta de por exemplo, uma ansiedade. Ah, eu tô com ansiedade, né? Então ele vai dizer para você, eu estou ansioso. Aí pesquisa ali na internet, a cor que vai lidar com a ansiedade é a cor X. Aí você vai colocar aquela cor. Mas de onde que vem essa sua ansiedade? De repente essa sua ansiedade, ela está sendo desencadeada por uma outra patologia. Então a gente tem que ter esse olhar e essa percepção, porque de repente aquela cor que você vai colocar, ela vai te gerar um sentimento, um campo vibracional que não vai ser legal para a sua ansiedade, porque o seu problema não está na ansiedade. A ansiedade pode ser a causa do seu desequilíbrio. Não que ela não seja um desequilíbrio, tá? Mas ela não é a causa principal do seu desequilíbrio, como é o caso da insônia e tudo mais. É importante que a gente fale que a cromo, ela não vai regenerar ou reavivar as células que já morreram, né? A gente vai trabalhar com um processo de regeneração celular. Então, ela vai atuar de uma forma que ela vai proporcionar uma regeneração no seu corpo. Seja ele físico, mental, emocional, vibracional, no seu campo energético, tá? É com esse objetivo, a gente vai reestruturar e regenerar. Então, a gente pode utilizar a cromo na nossa rotina de várias formas, não apenas com as luzes, mas é indicado, eu indico que se você quer trazer isso para sua rotina, é super legal, mas consulte um terapeuta, uma pessoa capacitada para te orientar da forma correta, tá? Porque assim, a gente pode utilizar a cromo nos ambientes da nossa casa, na decoração, de repente nas almofadas, na cortina, na parede. Uma parede que a gente faz com uma cor diferente, que pode ser uma indicação, sim, de alguém que está estudando sobre as cores e as emoções, tá? A gente não vai colocar num ambiente que a gente quer que seja acolhedor, uma cor que vai te gerar estresse, porque aquele ambiente pode ser um ambiente da sua casa em que vai gerar brigas. Às vezes a gente não se dá conta, né? Parece que está sempre brigando ali, mas são as cores que despertam a sua emoção, que tem até aquela expressão, deixa a emoção à flor da pele, né? E as cores do ambiente, elas têm ligação com isso. A gente pode se beneficiar da cromoterapia nas luzes, só na luzinha colorida? Pode, mas a gente pode utilizar a água, né? A gente tem aí a água que eu vou passar para vocês também. São as águas solarizadas. A gente pode utilizar as roupas, né? Nós podemos utilizar as cores no ambiente, a decoração do ambiente e até mesmo a alimentação. Tá? Quando a gente passa aí por uma avaliação com um terapeuta, ele vai avaliar pra gente, né, o nosso desequilíbrio, de repente no nosso chakra, qual chakra que tá precisando aí de uma energizada, né, Rose? Qual chakra que precisa de uma energizada, qual chakra que tá mais deficiente ou sobrecarregado, porque algo que a gente sempre também tem que trazer é que nem sempre aquele chakra, ele não tá ressoando, trabalhando da forma correta, nem sempre pela falta, às vezes pelo excesso, tá? Então, tanto a falta quanto o excesso são prejudiciais. Ah, mas como que eu vou saber, Nai? Procure um terapeuta, né? Não tem como a gente simplesmente em uma live aqui trazer a solução. A gente quer apontar o caminho e a ferramenta, mas eu sempre recomendo que encontre um terapeuta da sua confiança, né?
Não necessariamente no presencial, você pode fazer online, depende da técnica, da orientação, mas sempre alguém capacitado para isso. Porque a gente está lidando com saúde, é algo sério, tá? Nosso tratamento ele não é excludente, ele é complementar. Mas se ele não for utilizado da forma correta, o resultado não vai ser positivo. As luzes, elas possuem contraindicação. Possui. Ah, mas não é só para me ajudar? Não é para me ajudar a ficar bem? É, mas é como eu citei o caso da ansiedade. Às vezes você vai tratar com determinada cor uma ansiedade, quando na verdade a raiz não é só ansiedade. Aquela pessoa pode ter um problema de rim, um problema, né, renal, pode ter um câncer, aquela pessoa pode estar com uma infecção, ela pode ter uma ferida exposta no seu corpo, um sangramento, ela pode estar passando por um processo hemorrágico, né? Aquela pessoa pode ter hipertensão, pressão alta é uma coisa séria, diabetes. Então, a gente quando vai passar uma indicação, a gente analisa o paciente como um todo, né? O holístico é isso, é olhar para o todo e não só para aquele sintoma, né? Aquele motivo que trouxe o cliente para a gente. Não é? A gente não vai olhar só a ansiedade, só a insônia do cliente. A gente vai olhar o que está por trás disso. Então, por isso que eu sempre recomendo que consulte aí um terapeuta da sua confiança para isso, né? A gente pode utilizar... Ela pode ser associada a outras técnicas, tipo ventosa, auriculoterapia... Mas tem algumas técnicas em específico? Tem. Eu gosto muito do reiki com a cromo, tá? A gente encontra muitos terapeutas em reiki que já utilizam a cromo. A cromo, gente, ela pode ser utilizada, ela está sendo utilizada inclusive nos hospitais. Então, assim, pode ser utilizada nos ambientes da sua casa, pode ser utilizada com meditação, pode ser utilizada, de repente, com uma técnica de respiração mindfulness, né? A yoga também, pode ser usada com acupuntura, pode ser utilizada... Eu particularmente, desconheço alguma técnica que a cromo não vá se beneficiar. Eu acho que o grande segredo é quando a gente entende qual a necessidade do cliente, o que a gente está tratando naquele momento do cliente, porque a partir do momento que você conhece qual é a dificuldade ali do seu cliente, o que ele está buscando e o que você quer proporcionar para ele e tem o conhecimento da cromo, você consegue unir e proporcionar ali para ele uma melhoria, né? O que pode dar errado, de repente, é a falta de conhecimento, a utilização de uma cor sem que você conheça as contraindicações dela, tá? Porque a gente sempre fala, né? Eu sempre falo nas lives que eu faço, também no meu Instagram, não é porque é natural que não tem contraindicação, né? E é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque tudo a gente tem que saber como que a gente está utilizando, né? Todo excesso é prejudicial. Então, às vezes, não é no achismo que a gente sai colocando lâmpadas coloridas para tratar das coisas. A gente tem que ter essa responsabilidade. Eu, particularmente, gosto muito de tudo que trabalha com o nosso campo energético, as práticas energéticas, né? Todas essas práticas que envolvam a energia, os chakras, o restabelecimento do nosso campo, do nosso corpo etérico, enfim. Eu gosto muito de utilizar a cromo para agregar, tá? A esse tratamento. Aqui, ó. Tendo contribuições já aí. Você tá vendo, Rô? Tô vendo aqui, a Virgínia diz que a cromo é um coringa. Ela casa com todas as terapias, não é isso? Eu também gostaria eu gostaria de mandar assim, boa noite para todo mundo que está entrando, que eu estou verificando aqui. Tem muitas terapeutas aí junto com a gente. Tem amigos da Nai, amigos da Gi, amigos meus, porque eles colocam o nome. Que delícia. Um beijo. Boa noite a todos. Ó, faz o seguinte. Pega essa setinha que tem aí, o pessoal chama de aviãozinho. Clica e manda para outros amigos, para que eles venham conhecer essa técnica maravilhosa, que a Nai está aqui nos proporcionando todo o conhecimento. Eu estou aprendendo. Eu também. Ai, que delícia, que honra. Estamos todos aprendendo. Já tem uma pergunta aqui.
Já na primeira sessão, vemos resultado ou precisamos de várias sessões? Sempre essa pergunta ela é muito frequente, né? Então vamos assim, A Ana que está perguntando. vamos partir do princípio que essas práticas são para um tratamento. Vai depender do que o seu cliente está buscando, tá? Então, Sim. lembra que eu dei o exemplo no começo da pressão, né? Nossa pressão. Então, às vezes, o cliente ele vai entrar na sala no momento ali da terapia e ele está com uma pressão alta, por exemplo. Está com uma crise de ansiedade, coração acelerado, palpitação, inquietação, aquela mente confusa, né? A pressão também. Só o fato da pressão estar alta, ela já gera alguns sintomas físicos que são bem desconfortáveis. Então, durante a sessão com a cromo, seja cromo com reiki, cromo com acupuntura, enfim, durante o atendimento, ele já vai sentir o benefício. Sem sombra de dúvida, no final da sessão, ele vai sentir essa melhora, ele vai identificar essa melhora. Por quanto tempo que isso vai ficar no corpo do cliente? Nós não temos como garantir isso, porque depende de muitas questões. Depende da sua rotina, de como que é a sua rotina, de como você lida com a sua ansiedade, se as questões emocionais elas estão ligadas com a sua família, com o seu emprego, com tudo mais. Sempre que é um tratamento, eu costumo dizer que a gente não vai vender a cura imediata, né? Não existe isso. É um processo contínuo. Você vai percebendo no seu corpo a resposta biológica do seu corpo, assim como a resposta energética no seu campo mental. Você vai percebendo a diferença no dia a dia. Porém, Sim. você também sente a diferença quando você sai da sessão, tá? É legal que todo mundo, né? Quem tá aqui como terapeuta, né? É sempre uma dica que eu acho legal. E para a pessoa como cliente também. Para o cliente, sempre perceba como você chega na sala de atendimento ali do seu terapeuta. E para o terapeuta também, mostre para esse seu cliente o que ele está sentindo naquele momento. Né? Então, João, olha, nesse momento a sua pressão ela tá, sei lá, 16/10, sua pressão é essa. Você está irritado, você está desanimado, você está com dor, porque a cromo, ela atua na dor também, gente. Então, a gente às vezes costuma falar muito dos sintomas emocionais, os desequilíbrios emocionais e energéticos, e às vezes não fala das dores físicas. Assim como o reiki vai trabalhar na cicatrização, na dor de ouvido, na cólica menstrual, no problema de rim, tá? São inúmeras as coisas que a gente consegue tratar com isso. Então, sempre mostrar para o seu cliente e o cliente também ter essa percepção. No momento que começou a sessão, você se sente dessa forma. Terminou a sessão, pergunta para ele como você está se sentindo agora. A sua dor, ela reduziu? Você está mais tranquilo? Como que está a sua respiração? Né? E para o cliente também, quando terminou a sua sessão, se pergunta, poxa, como que eu estou me sentindo agora? Né? Isso vai perdurar? Depende da questão dos hábitos, de tudo que você vai fazer, né? A gente não compra um remédio para fazer um tratamento, quando a gente toma um antibiótico por 7 dias, ele não resolve o nosso problema no primeiro dia, né? Então, não é justo que a gente cobre do terapeuta, que a gente está buscando o auxílio, que ele resolva o nosso problema de anos, que nos Já na primeira desequilibra, sessão. na primeira sessão de 50 minutos, 40 minutos. Para pensar, não é justo, né? Pensando como cliente não é justo e nem como terapeuta. Nai, e assim, é uma coisa que eu costumo dizer. Às vezes o resultado também vai depender muito da pessoa, né? Como Sim. eu já ouvi, um percentual pequeno é parte do terapeuta, mas o maior é do cliente que está trazendo aquela situação. Porque ele tem que seguir as recomendações que são passadas, né? Ele tem que Exato. ter os hábitos, né? Digo, por exemplo, beber água, que é uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente frisa muito isso e ele esquece ou não faz. Ou lembra de tomar no dia que vai voltar para a sessão de novo, né? Ou só faz o protocolo que a gente estabelece no dia que vai voltar para a sessão. E não é assim que vai obter os resultados. É esse exemplo mesmo da medicação, né? Nenhum Exatamente. medicamento já no primeiro dia já vai trazer o resultado. Então, Nos isso primeiros vai Tem uma 30 pergunta minutos, né? aqui. Tem uma pergunta legal aí, Gi. Da Danda. Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui que A tem cromo uma que eu pode- parei, que até falei.
Não, a cromo pode ser usada em doenças que não venham do campo psíquico, então? Sim, pode sim. Até eu vou trazer aqui para vocês, eu já ia entrar nesse campo e vou até, né, ler aqui porque são muitas, né? Mas só para dar um exemplo, é isso, é Dani, deixa eu achar, Danda, né? Danda, é. Certo. Olha só, as nossas doenças, né? A gente que parte para essa parte vibracional e energética, a gente entende que essa doença, até ela afetar o nosso corpo físico, ela afetou os nossos corpos mentais, emocionais e tudo mais. Mas não quer dizer que a doença, quando ela esteja no nosso corpo físico, que ela não seja tratada com essas práticas. Essas práticas, elas têm o poder de tratar o nosso físico, o nosso psíquico, emocional, espiritual, energético, tá? A água, eu gosto muito da água solarizada, que é uma técnica que eu vou passar aqui e ensinar rapidinho como faz, mas de qualquer forma, eu peço para que se tenha cautela, porque é água, a água é algo natural, mas utilizada da forma errada vai te trazer ali malefícios, né? Eu gosto muito do exemplo da hipertensão, por exemplo, uma pessoa que tem problema de pressão alta não pode tomar uma água solarizada com a cor vermelha. Então, até para que você tome a água solarizada, peça indicação para o terapeuta, tá? Não saia tomando qualquer água, não é porque ela é colorida, bonitinha ali no sol que ficou legal. Água solarizada, sempre fazer com uma garrafa de vidro, tá? Sempre utilizar um recipiente de vidro. Eu indico que a tampa fique semi-aberta no sol. Depende muito do terapeuta, tá? Tem terapeuta que recomenda 2 horas, terapeuta com 3, terapeuta com 4 horas, tem terapeuta que já recomenda 40 minutos. Eu, particularmente, gosto de ficar com pelo menos de 2 a 3 horas essa água no sol, tá? Nai, mas tem que ser no sol, no quintal? Não, se de repente na sua pia da cozinha tem a entrada de luz, tá ok. Nai, mas eu tenho uma garrafa de vidro transparente e eu quero fazer a água, eu preciso, a Gi me orientou a fazer a água solarizada azul. Como que eu posso fazer, né? Vou ter que comprar uma jarra azul? Nem sempre. Você pode comprar um papel celofane, que a gente encontra aí nas papelarias, tá? Você reveste o seu jarro, o seu recipiente de vidro com o papel celofane naquela cor e deixa a água ali por 2, 3 horas e você vai poder tomar essa água, você vai sentir o benefício. Eu gosto muito de dizer, quando alguém me questiona sobre isso, porque para quem não tem o conhecimento, parece um papo de doido, né? Tomar água que ficou no sol e vai resolver meu problema. Nós temos que entender que o nosso corpo, ele é constituído por água, né? Toda essa parte de energia, ela vai vibrar, o nosso campo vibracional e energético com as nossas células que são com água. Existem experimentos, tem na minha página, existem os experimentos aí na internet, também acessível, do poder da energia sobre a água. A gente sente isso, né? A mudança da lua, por exemplo, interfere nos mares. Então, a gente tem que ter essa percepção. Eu costumo dizer que o cliente, quando ele busca uma terapia alternativa, holística, né, essa prática, ele tem que estar aberto para o tratamento e disposto a quebrar as crenças, as limitações, o preconceito que ele possa ter em relação a esses métodos. São métodos alternativos, muitas vezes naturais, menos invasivos do que os tradicionais, e com comprovação, mas ele só vai funcionar se você se abrir para isso, né? Não quer dizer que se você fizer um reiki não acreditando no reiki não vai funcionar. Vai funcionar. O reiki não depende da sua crença, esse tipo de prática não depende da sua crença. Ele vai funcionar, porque não tem vínculo religioso. Mas tudo aquilo para que a gente se abre, né? Você dá essa abertura para que aconteça, o resultado vai fluir melhor, porque você está expandindo seu campo, né? Você está recebendo isso. Então, o resultado vai ser melhor. Eu vou até falar aqui, como ela me perguntou da questão, né, do físico, né, das doenças não só psíquicas. Por exemplo, uma água solarizada com a cor amarela, ela vai ser importante ali para os seus ossos, para a pele, para a memória, para a parte dos músculos da pessoa, sabe aquela pessoa que tem a dor muscular, sempre ligado à vitalidade. A pessoa com a pressão alta, ela pode tomar água solarizada azul, vermelha não, por favor, vermelho não, né? Porque vai proporcionar ali, auxiliar com a insônia, com tranquilidade. Até eu vou
passar aqui da minha colinha algumas coisas que elas contribuem, tá? Mas eu volto a dizer, não é só isso, é muito mais amplo do que isso. E sempre pergunte para o seu terapeuta, tá? O que a gente está trazendo aqui para vocês é muito pequeno comparado ao conhecimento da cromoterapia. É para instigar vocês a apresentar uma ferramenta que pode ser útil, que vai te ajudar, mas ela é muito maior do que isso, tá? Não dá para a gente falar em 1 hora de live tudo que a gente precisaria, né? Com certeza. Mas, por exemplo, um frasco alaranjado, essa água ela vai se tornar um tônico revitalizante, ela vai estimular as glândulas suprarrenais, tá? E genitais. Então, um paciente que tem um problema de rim, né, que tá ali com o seu problema renal, a gente vai recomendar água solarizada laranja, tá? O frasco amarelo, como eu disse, né, ele vai ficar impregnado ali os sais de fósforo, de sódio, com propriedade estimulante para os nervos, como eu citei lá, também a parte muscular, que tem uma alteração leve. Então, são essas alterações que a gente tem que observar. Não dá para simplesmente sair no achismo tomando as águas coloridas, né? A gente tem o frasco vermelho, né, que a gente pode colocar. Esse eu sempre peço para ter um pouco mais de cautela, né, que ele é um pouco mais forte, vamos dizer assim, com contraindicações um pouco mais sérias, né? Essa água ela vai produzir um efeito de um tônico ferroso, tá? Então você vai beber ela sempre em pequenas quantidades, após as refeições. No caso, para um funcionamento perfeito ali do seu intestino. Então, percebe que nós não estamos falando somente do campo emocional. A gente não está falando só de uma insônia, de uma irritação, de uma pessoa nervosa, de um ambiente em que tem as brigas ali. A gente está falando da questão já física e dos nossos órgãos, tá? Uma pergunta aqui, Nai, só te interrompendo. Claro. Porque você está falando da água. O Nelson Farias, está perguntando aqui. Ele está pedindo desculpa pela ignorância. Isso não é ignorância, né? Imagina. É conhecimento, né? Com certeza. Se essa, ao invés de água, Nai, pode ser colocado chá. Pode? Para solarizar, não recomendo, tá? Por quê? O que acontece? O chá, ele tem, se nós pensarmos nas plantas, as plantas, aí a gente já vai partir para uma parte fitoenergética e fitoterápica, né? As plantas, elas têm os seus benefícios da fitoterapia, que seria ali dos componentes da própria planta, e fitoenergética, que é o campo energético da planta. São coisas distintas, mas trabalham simultâneas. Tanto que a gente toma banho de ervas, que é para o benefício energético, que seria a fitoenergia, e a gente se utiliza dos chás e dos medicamentos, que já entraria na fitoterapia, tá? São duas coisas distintas. Quando você vai solarizar isso, você não está solarizando somente a água, você está interferindo no campo, tanto fitoterápico quanto fitoenergético. Então, é algo muito mais sério, tá? Se você pensar em colocar o seu chazinho ali no sol, para ter algum benefício, recomendo que se consulte com o seu terapeuta, explique qual é a planta, qual o seu objetivo de fazer isso. A água, como ela é algo mineral, natural, ela não vai ter essa interferência da planta, né? Uma coisa seria você solarizar uma água com camomila e outra coisa seria você solarizar uma água com canela. Né? Mas essa água que você fala, Nai, essa água é tipo, porque cada região existe um tipo de água, né? Uhum. Tem água saloba, tal. Essa água seria aquelas águas que a gente compra, ou filtrada, isso, ou fervida. Filtrada. Isso, exato. Sempre assim, da forma mais natural, sem aquela interferência de cloro, de componentes químicos, tá? Então, seja a água que você vai comprar, a água mineral, a água filtrada ou até a mesma água fervida, tá? É como se nós estivéssemos tornando aquela água um remédio, um medicamento para auxiliar na nossa cura. Então, que ela seja o mais natural possível, porque durante esse processo em que ela vai ficar exposta à luz solar, ela vai se transformar em algo. Então, tem uma água que ela vai ficar mais ferrosa, uma água que ela vai ter algo de diferente. O que vai fazer essa diferença? A cor que você está energizando a água. Entendi. Tá?
Então, Perfeitamente. sempre que a gente consiga distinguir qual é a cor que a gente está utilizando e para quê. Também não recomendo misturar, né? Ah, então eu vou fazer uma água azul e uma água amarela, vou colocar o papel celofane das duas cores na água. Não, tá? Faça a sua água azul, faça a sua água amarela. Por quê? Existe, de acordo com o seu terapeuta, que vai passar para você, como que você vai fazer a ingestão dessa água. Por exemplo, a água vermelha, às vezes pode ser depois da alimentação, ela já vai atuar num outro campo, numa outra região, outros órgãos. Então, você não vai pegar aquela água e tomar ela o dia todo. Tem alguns tipos de água solarizada que seu terapeuta vai dizer, olha, você vai ingerir até 2 copos por dia, até 3 copos por dia, né? Vai depender de cada cliente. Então, sempre analisar cada caso um caso, né? Mas na dúvida, não faça. Sempre na É, dúvida, o não Nelson, faça. o Nelson tá falando aqui gratiluz, viu? Pela explicação, pelo esclarecimento. Imagina! Estamos aqui para E isso. já tem outra pergunta aqui, viu, Nai? Da Fátima. Ela está perguntando qual a água devo usar para tendinite na mão esquerda. Já está agradecendo. Ah, obrigada. Como que é Ela o tem nome problema de dela? tendinite. É Fátima. Fátima. Fátima, olha só, a tendinite, ela é algo que está muito ligado com o seu nervo, né? Mas ela tem também uma raiz emocional. Então, assim, é algo muito complexo para eu te indicar de imediato, de bate-pronto, né? Numa live, uma água que seria solarizada para algo que a gente poderia entender um pouco mais, tá? Eu vou recomendar para você que você sempre busque, depois eu vou colocar no meu Instagram uma tabelinha, porque é muita coisa, gente, realmente não dá para eu passar aqui. Águas que vão trabalhar com os nervos, por exemplo, tá? Porque a tendinite, ela tá ligada com o nosso nervo, não é isso? Me corrijam se eu estiver errada. A Gi que trabalha também com ventosa, tem bastante propriedade para falar sobre isso. A tendinite, ela é algo que ela vai afetar o nosso nervo, causado, se não me engano, pelo movimento repetitivo, né? Pessoas que Sim. trabalham muito com computador geralmente têm tendinite aqui no pulso, as confeiteiras e tudo mais. Então, é toda essa parte aqui. Eu recomendo que você tome, por exemplo, a água amarela, que ela vai atingir essa questão do osso, da pele, do músculo, tá? Vai te auxiliar. Porém, como eu não sei adentro, a fundo do seu caso, antes de você tomar água amarela, na dúvida, eu peço para que você me procure a Gi ou a Rose, para que a gente te oriente melhor. Porque, de repente, você tem alguma outra questão que pode ser contraindicada a ingestão dessa água, tá? Então, ai, Nai, mas você não quer me recomendar? Não é isso, não entenda dessa forma. É por uma questão de cuidado mesmo, tá? Algumas coisas, por exemplo, alguém pode me fazer uma pergunta aqui e eu indicar uma água vermelha para aquela situação e eu não sei que a pessoa tem um problema de pressão alta, por exemplo. E isso vai agravar a situação dela, tá? Da mesma forma que a pessoa pode me dizer, igual eu citei o exemplo no começo da live, eu tô com insônia, mas aquela insônia desencadeada por uma outra patologia e ao invés de ajudar ela, vai agravar o que ela tem. Então, só por isso, tá? Como a água amarela, ela é ligada aos nervos, aos ossos, aos músculos, seria assim, de bate-pronto, uma indicação. Mas existem outras questões que a gente precisaria analisar. Musicais, né, Nai? Olha, Nai, Tem que ser analisada. esse negócio de cor aí tá ficando bom, hein? Ó aqui, Carmen, gratidão pela live. Quer ver Ai, que aqui, ó? bom! Diz que nós estamos tudo linda. Ai, que Tá bom! vendo? Nosso terapeuta. A Tainer vai vir aqui também, como Que ela chama aqui. maravilha! Olha, falar isso pra gente numa segunda-feira, quase 9 horas da A noite? Meu Deus! A Thay Brandão, o pessoal que está vendo a live, a Thay Brandão vai estar aqui com a gente também, viu? Olha, Virgínia! legal. A Virgínia um super beijo. tá solarizada. A Virgínia tá doida com a água aí. A água solarizada, Vai indo. né? Eu Olha. falei que eu vim para a live só para atrapalhar, mas vai, continua. Imagina, imagina. Gente, então, tem uma coisa que eu acho muito legal, uma técnica que a gente utiliza também, que a gente pode utilizar, pegando essa questão das cores, né? Só pra gente entender como que elas influenciam no nosso campo mesmo, no nosso corpo, nossa emoção. Existe uma tabela
que a gente pode passar, são 7 cores principais, né, que a gente trabalha com a cromo. Ela, no caso, é o vermelho, o amarelo, o laranja, verde, o azul, o índigo e o violeta. Elas estão ligadas também com os nossos chakras, existe toda uma explicação. Não vou adentrar nesse tema, porque senão ficaria muito extenso, tá? Mas essas cores, elas têm ligação com notas musicais. Aí você pode falar, nota musical? Claro. Né? Para quem não conhece, existem as terapias do som, a musicoterapia, né? Existem estudos comprovando que algumas músicas no horário do parto proporcionam um parto mais tranquilo, com menos dor. Então é algo bem extenso. E como essas práticas, elas estão interligadas, elas não são excludentes, e isso é maravilhoso, por isso que a gente pode trabalhar junto, né? Simultânea com várias práticas. A cromoterapia, as cores, elas estão ligadas às notas musicais. Então, por exemplo, o vermelho com a nota dó, o laranja com a nota ré, o amarelo mi, o verde o fá, o azul o sol, o índigo lá e o violeta a nota si. Eu vou aqui passar bem por cima para vocês uma dica, depois quem quiser volta, ver a live de novo, dá pause para poder pegar aqui certinho. Vai ficar né? gravada, viu, gente? Vai ficar gravada. Então, Vai lá olha pro só. vai pro canal do YouTube. Isso é verdade. Depois ela vai colocar o link aqui pra gente seguir. E eu até recomendo que você reveja com papel, uma caneta e anota algumas dicas ali, até para ter alguma dúvida, né? A Danda tá falando aqui, ó. A Danda tá falando assim, que esse assunto é muito amplo. Ela tá assim contemplando, né? Porque ela não pensava que abrangia tanta parte assim, né? É o caso do povo que fala Luizinha, né? Então a Luizinha. Ai, meu Deus, eu tenho vontade de me esconder quando alguém fala um negócio desse pra mim. A Luzinha, mas a gente entende, porque existe muito mito, né, em torno das terapias holísticas. Não vamos nem adentrar nessa discussão, porque é uma discussão muito longa, mas é compreensível quando alguém, por falta de conhecimento, né, tem até um preconceito ou resuma a terapia à luzinha. Né? Assim como resume o reiki a imposição de mão, como resume a acupuntura só a agulhinha, e a gente sabe que não é bem assim, né? É tudo muito mais amplo. Nós podemos, por exemplo, colocar diante do cliente, ou até fazer esse exercício para nós mesmos, nos colocarmos diante dessas 7 cores, tá? Então você vai ficar ali. Aquela cor que mais te chamar a atenção, aquela cor que ressoou para você, que chamou sua atenção, das 7 cores, aquela cor que você não consegue parar de olhar, que ela ressoou com você. Ela vai te indicar ali, naquele momento, uma emoção que você precisa dominar melhor. Como assim, Nai? Por quê? Como que a gente percebe a cor, né? De um modo bem resumido, assim, muito resumido. Ela vai entrar ali na nossa retina, essa cor, esse espectro entra ali na nossa retina, ela manda uma mensagem para o nosso cérebro identifica. Nesse momento que ele identifica a cor, ele já desperta sensações, emoções, vibrações no nosso corpo e ele nos devolve essa imagem, essa cor. Ai, mas é tão complicado? Que é muito rápido, a gente não percebe, né? Mas quer fazer um teste? Se olha para um ambiente todo vermelho e olha para um ambiente azul clarinho e vê o quanto que o seu corpo não modifica, até a questão tensional, né? Quando você entra num lugar que está tudo vermelho, aquilo te dá uma sensação. Se você entra num lugar com verde clarinho, já te dá outra, tá? Quem entende das cores costuma utilizar a cromoterapia até nas publicações de feed do Instagram. Tá? Aí você pode falar, sério, Nai? Sério, né? Seríssimo. Por quê? Porque você vai colocar para o seu cliente, para o seu público, as cores que você vai despertar nele, o que você tem interesse. Então, se você trabalha com práticas holísticas e você quer despertar nele a calma, a tranquilidade, você quer que quando a pessoa entre na sua rede social, ela se sinta assim, você vai sempre utilizar essas cores para despertar essas emoções, né? Curiosidades, enfim. Ô, Nai, a Carmen tá falando que ela achava que a terapia era de Luizinha mesmo. Tá vendo? Também, gente, também. É até legal, né? Aproveitando, durante a cromo, o atendimento de cromo, como que ele é feito? Ele é feito com as luzes, pode ser com uma lanterna, pode ser com um bastão, né? A ferramenta, ela vai liberar
a luz naquela cor em determinada parte do seu corpo. Qual que é indicado? Seu terapeuta vai saber. Não se preocupe com isso, tá? Deixe isso por conta do terapeuta. Ele vai saber qual a cor que ele vai utilizar em qual chakra para te auxiliar, seja na sua insônia, na sua dor física, tá? Na sua dor de cabeça, no seu processo inflamatório, sua dor do rim. O terapeuta vai trabalhar com a luz no ambiente, com a lanterna, o bastão, naquele ponto. A cromo está ligada com a cor dos cristais, com a cor da roupa, com a cor do ambiente. Os ambientes para quem quer meditar, né? Para quem pratica meditação, a gente recomenda sempre objetos na cor violeta. Porque o violeta, além de ser a cor que transmuta a energia, ela facilita a nossa conexão, né? O nosso campo energético, vibracional para conexão e meditação. Só dar um exemplo aqui para vocês daquela tabelinha que nós podemos olhar com as cores, né? E entender qual é a nossa deficiência. Por exemplo, se uma pessoa olhou aquelas 7 cores e ela se identificou muito com o azul, né? Com o azul, não com o índigo, com o azul, isso quer dizer que ela precisa de calma, ela precisa de harmonia, de esperança. E em excesso, pode até causar uma melancolia e uma depressão, tá? Então, olha como que isso é complexo, né? Você olhando para aquilo, você consegue identificar o que te falta e no excesso o que ela pode te causar. Então, por isso que é lindo, é maravilhoso. Recomendo cromoterapia, né? Recomendo muito que você faça, sinta os benefícios da cromo, mas com responsabilidade, tá? Sempre com responsabilidade. Procure um terapeuta da sua confiança, porque a gente faz um trabalho sério. É algo sério, né? Com resultado garantido, mas que exige responsabilidade na utilização. Com Ó, certeza. a Rô Ruivo está falando aqui, ó, que o conhecimento da live está colorindo os aprendizados dela. Ai, que gratidão! Gratidão. É sempre muito bom, né? Que a gente consiga levar esse entendimento para mais pessoas, né? Hoje, só vai me dando um norte. Eu vou pedir para vocês sempre me passando um norte, porque eu sei que eu falo muito, né? Sei que falo pra, né? E eu não sei como que tá o seu tempo aí, porque quando eu faço a live no meu Instagram, eu consigo acompanhar aqui no ao vivo o tempo de live. Então eu tô Daqui por a fora, pouquinho tá? eu vou completar 1 hora. Daqui a pouquinho. Ainda dá tempo. Aí Quero você dar só boa me noite fala. para as pessoas que entraram depois, tá? Vou informar que a live vai ficar gravada. Quem não conseguiu acompanhar desde o início vai poder assistir novamente, certo? E aqui, além das terapeutas com que a gente já falou, tem outras que entraram depois. A Davi Vazen, a Dai, que também vai estar com a gente aqui semana que vem, tá? Vai estar falando com a gente de barra de axis. Então, tem vários temas para ser tratado nesse papo de legal. terapeuta. Pois é. E já está Olha, chegando aqui outra pergunta. Mas peraí, antes da sua pergunta. Eu gostaria de agradecer muito a presença de algumas pessoas que estão aí que eu atendo, tá? Eu não vou ficar falando o nome. E de uma pessoa muito especial para mim, que é a Edilane. Ela está aqui na live hoje com a gente, tá? Oi, Gratidão, gratidão. bem-vindos. Aqui tem pessoas também, clientes que estão aí assistindo a live. Acabei de ver aqui. E tem uma que pergunta legal. aqui, viu, Mai? Olha, é o Wellington que está fazendo. Tem um quarto na minha residência com paredes na cor preta, com instrumentos musicais e quadros e objetos coloridos. É um local onde mais me sinto relaxada em casa. Tem as Então, cores por quê? pretas. O que que acontece, né? Sempre o preto e o branco, ele é muito polêmico, né? Eu particularmente eu gosto, tá? O segredo aí para você se sentir relaxado, para você se sentir bem, não está necessariamente nessa cor preta, mas sim nas cores que você utiliza com ela na composição do seu ambiente. Então, muito provavelmente, aqui pelos objetos que você citou, né, instrumentos musicais, com objetos coloridos, provavelmente você seja uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a música, talvez você seja músico, ou assim como eu, que não sou música, mas me conecto muito com a música, né? Não toco nenhum instrumento, não canto, mas a música tem um efeito na minha alma terapêutico. Então, o que acontece? Essas imagens, elas te geram visualmente uma emoção.
tá? E ligada com as cores que estão ali compondo o seu ambiente, elas vão ressoar com aquilo que vai ressoar dentro de você. Então é mais ou menos assim, se você se identifica com determinada cor, essa cor vai te despertar uma emoção. É muito legal que a gente tenha um ambiente acolhedor, como você disse que é um quarto, né, que você tem. Então esse ambiente, ele já é um ambiente preparado para o seu momento de relaxamento, tá? Muito provavelmente não é um ambiente que você vai ficar agitado. Se essa sua parede preta fosse uma parede vermelha, com bastante itens amarelo, laranja, provavelmente ia ser um ambiente que você ia ficar inquieto e com fome. Com certeza. Você ia, Tem por mais quê? uma pergunta aí, ó. Opa, vamos lá, se eu puder Entendi. ajudar. Ah, Viu aí, Gi? É a da Danda. Psicólogos costumam indicar cromo para o autismo, hiperativos ou não é comum? olha, eu não sou psicóloga, tá? Então eu não posso falar pelos meus colegas aí com imenso carinho e respeito pelo trabalho dos psicólogos. Vou te falar referente à minha área como terapeuta, tá? A cromo, ela pode sim ajudar com o autismo, o hiperativismo, com várias questões, tá? Só que aí eu recomendo que você converse com o seu psicólogo. Existem muitos psicólogos profissionais. Eu tenho muito carinho, né? Porque eu amo a psicologia. Então, tem muitos profissionais que valorizam bastante o nosso trabalho quanto terapeuta, tá? Inclusive, tem psicólogos que estudam as terapias também, as terapias holísticas. É importante a gente dizer que existe essa junção, tá? É complementar, não é excludente. Eu não vou me arriscar a dar uma opinião assim tão profunda sobre um profissional que de repente eu não conheça e eu vou respeitar o posicionamento dele. Mas a cromo, ela pode sim auxiliar na hiperatividade, no autismo, na concentração, no foco, tá? Tanto que existem cores que são indicadas para as escolas, para a sala de aula, para refeitório, para escritório, né? Onde você vai ficar trabalhando. A gente tem esse cuidado, além da questão dos objetos de decoração, das paredes em si. Então, eu recomendo que você troque uma ideia com o seu psicólogo, né, no caso da criança, passe aí qual é a situação e se ele te recomenda. Caso o seu psicólogo não concorde, fica opcional seu procurar um terapeuta para fazer um trabalho simultâneo, tá? Porque esse trabalho de cromo, ele não vai interferir no teu trabalho de psicoterapia, ele vai complementar. Tá? Agora, se o psicólogo vai permitir que isso ocorra durante o processo com ele, no tratamento com ele ali, ou na sala, enfim, aí cada profissional tem a sua forma de trabalhar. Mais uma pergunta, Nai. Claro, O vamos lá. Mário. Espera aí, só um pouquinho que eu atrapalhei aqui. O Mário está perguntando o seguinte: em relação às cores, podemos se sentir bem com uma cor por um tempo e outra por outro tempo? Podemos sim. Tem alguma coisa a ver? Problema motor de saúde? Tem sim. É importante que a gente diga que além da função primária, né, que essas cores elas vão ter, por exemplo, o vermelho, o laranja ali para despertar a fome, como a gente estava dizendo, né? O exemplo que eu dei das cores que a gente olha e a gente vai ressoar com elas em determinado momento, é mais ou menos isso que você me colocou aqui na pergunta. Pode ser que hoje eu esteja uma pessoa mais triste, mais melancólica, né? Isso vai ter ligação com o meu centro energético, com o meu chakra. Lembrando que a gente utiliza as cores também para representar o chakra. Tem ligação com o meu campo energético, meu campo vibracional, consequentemente com o meu campo emocional. Nós não estamos todos os dias da mesma forma. Quem trabalha com reiki, né, quem já fez o reiki, a gente sabe que hoje o meu desequilíbrio pode ser no meu chakra raiz, que vai estar ligado com a cor vermelha. Mas amanhã, o meu desequilíbrio pode ser no meu chakra cardíaco. De repente, eu tive um dia que eu tive algumas emoções mais conturbadas, ou eu posso estar com problema no meu chakra laríngeo pela minha comunicação. De repente, engoli muito sapo, né, durante o dia ali de trabalho e mudou o chakra. O mesmo acontece com a cor, tá? A cor, ela vai ressoar muito com o seu momento também.
Então, óbvio que quando você estiver muito estressado, você vai ressoar mais com as cores mais tranquilas ali. Quando você estiver muito tranquilo, você que está buscando uma agitação, uma energização, um gás, você vai ressoar com as cores que vão te direcionar para essa emoção. É muito comum que, de repente, tem dia que você quer usar aquela roupa verde de todo jeito. Eu quero usar essa verde. No outro dia, você já quer usar o vermelho, né? Então, é comum. É muito comum que você, num dia, queira determinada cor ou por um período da sua vida, naquele momento em que você está vivendo aquela emoção, que de repente você está passando por um período de luto, ou por um período de amor, tá, né, apaixonado, ou por um período muito focado nos estudos, a gente vai ressoar com algumas cores que vão nos equilibrar, ou até mesmo causar algum desequilíbrio, tá? Isso é natural. Só é importante que a gente conheça um pouco sobre isso, entenda que existem explicações e existe como trabalhar em prol, né, do que a gente vai sentir dos nossos benefícios. Às vezes a gente acha que não tem solução e tem. É só uma questão de percepção e de conhecimento. Mas como é muito amplo, eu volto a dizer, procure um terapeuta para te orientar, porque é muita coisa para a gente passar numa única live, né? Com certeza. Nai, já É temos 1 hora de live, viu? Tá. Passou rapidinho. Passou, Então, que delícia. vamos encerrar essa primeira parte. Eu vou entrar novamente ao vivo, aí eu peço a todos vocês que estão aqui online com a gente que entrem novamente, tá? É só para ter o risco do Instagram não Live não encerrar, cair. né? De repente, porque cair. vai vir Fica coisa vida boa aí, hein? Pois é, Ela aí. continuem com a gente, só um minutinho. Peraí que eu já Tá volto. joia.